Olá, tudo bem? Vamos iniciar mais uma aula do Aprova Mais Enem dos Concursos, uma iniciativa do Governo do Estado do Maranhão. Nesse sentido, observem que aqui no QR Code da tela é possível encontrar a apostila referente a essa aula. Também no link da descrição desse vídeo você pode acompanhar o material escrito para esta aula, perfeito? Vamos continuar nossas aulas de noções do direito, compreendendo agora um pouco mais de outras noções da organização administrativa do Estado brasileiro, ok? Nesse sentido, nós vamos reforçar a diferença entre alguns conceitos base. É o caso do conceito de Estado, o conceito de governo e o conceito de poder executivo, que não são a mesma coisa. O Estado, como nós já sabemos, é um conceito que é composto de três elementos: o elemento povo, governo e território. O povo é o elemento humano, também chamado de elemento humano, é a esfera pessoal em que a ordem jurídica constitucional é obrigatória. Já o governo é a cúpula diretiva, também chamada de elemento político ou mesmo soberania, tudo isso diz respeito da cúpula diretiva do Estado. Quando a gente fala de território, também chamado de elemento territorial, são os limites estabelecidos em que a ordem jurídica constitucional é obrigatória, perfeito? Já além da compreensão do que é Estado, nós sabemos que não é a mesma coisa que governo. O governo é um dos elementos do Estado e, por isso, é um elemento político, é a cúpula diretiva do poder estatal. Ou seja, no governo também que se exerce a função administrativa, que estudaremos. O poder executivo é um conjunto de entidades e órgãos, ou seja, o poder executivo é uma divisão dentro do governo, é uma divisão dentro do poder estatal, perfeito? Poderes do Estado. Artigo 2º da nossa Constituição estabelece que são poderes do Estado, mais especificamente funções do Estado, o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Pessoal, o poder executivo é aquele que exerce a função administrativa, em regra, ou seja, essa é uma função típica do poder executivo exercer a função administrativa e, portanto, é ali que a gente vai encontrar a maior parte dos exemplos para trabalhar aqui as compreensões básicas de direito administrativo. Mas não só ele, como vamos observar, também o legislativo, também o judiciário praticam função administrativa. Mas a função típica do legislativo é normatizar, é legislar, não só. Também o Poder Legislativo fiscaliza. O Poder Legislativo é, por exemplo, a função que faz tipicamente essa fiscalização no Estado. Portanto, é a função fiscalizadora. Judiciário é o poder ou a função que exerce tipicamente a função de julgar, a função jurisdicional. Recordem-se disso, porque essas três funções típicas são parte da nossa ordem constitucional e estão dispostas no artigo 2º. Não há exclusividade no exercício dessas funções. Como eu já adiantei, apesar de o Poder Executivo ser quem exerce a função administrativa, o Legislativo normatiza e fiscaliza, o Judiciário julga em regra, é possível e é determinado pela nossa Constituição a harmonia entre esses poderes, a harmonia entre essas funções. Como essa harmonia é alcançada? Através de um sistema, anotem essa expressão, de freios e contrapesos, ou em inglês, como às vezes aparece em algumas provas, checks and balances, ou seja, há ali um sistema de freios e contrapesos em que as funções conseguem se contrabalancear tendo em vista o alcance da harmonia, do equilíbrio entre as funções do Estado. Lembre-se, temos um poder estatal e esse poder é dividido em três. Temos um poder estatal e temos três funções típicas: função administrativa, função legislativa, normativa e função jurisdicional. É necessário que essas três funções elas estejam trabalhando para alcançar uma harmonia estatal, certo? Nesse sentido, apesar de, por exemplo, a função administrativa ser exercida de maneira majoritária pelo Poder Executivo, também observamos o poder legislativo e jurisdicional atuando de maneira atípica, ou seja, exercendo atipicamente a função administrativa. Todos, portanto, podem fazer esse exercício em freios e contrapesos para o poder estatal alcançar a harmonia, perfeito? Por exemplo, atipicamente, o poder legislativo pode
funcionar, atuar como função jurisdicional nos processos de impeachment no Brasil, perfeito? Isso é uma demonstração do uso desse sistema de freios e contrapesos para que cada uma das funções estatais possa buscar o alcance do equilíbrio. A harmonia no exercício dessas funções, ainda tratando a respeito desses princípios administrativos, do início, né, dessas noções, nós podemos observar que, quando se fala de função administrativa, o objetivo é alcançar um conjunto de princípios que possa determinar os fins do Estado, aliás, que possam executar os fins do Estado que são estabelecidos pela ordem constitucional. Ou seja, a ordem jurídico-administrativa, ela tem como tendência, como busca, como objetivo, alcançar os fins já determinados pelo Estado na sua Constituição. Para isso, é necessário que os órgãos, os agentes e as atividades sigam esses fins estabelecidos previamente, perfeito? Nesse sentido, os órgãos, os agentes e as atividades têm a tendência, buscam, né, objetivam alcançar os fins de maneira concreta, direta e imediata, porque, diferentemente das outras funções, a função administrativa terá, portanto, finalidades de alcançar a ordem constitucional de maneira concreta, direta e imediata. Bom, a função administrativa pode ser delimitada conceitualmente através de várias escolas. Essas escolas, elas alcançam os seus objetivos, no entanto, muitas delas resguardam críticas, tendo em vista que não conseguem conglobar, ou seja, não conseguem observar o conceito de função administrativa de maneira completa, perfeito? A função administrativa, portanto, pode ser conceituada a partir da teoria legalista ou teoria exegética. A ideia aqui, pessoal, é que será, por exemplo, função administrativa, fará parte desse conceito de direito administrativo, só as leis, ou seja, o conteúdo do direito administrativo será o conteúdo das leis. No entanto, pessoal, é possível observar que no Estado constitucional de direito, a mera regra escrita, ela não é o suficiente para demonstrar o alcance dos fins do Estado. Então, além da regra escrita, das leis estabelecidas, é necessário que se observem os princípios não só constitucionais, mas os princípios legais também, que podem ser expressos, escritos ou implícitos, partindo da interpretação daquelas leis e da Constituição. O critério do Poder Executivo, a teoria do Poder Executivo, quando se trata do conceito da função administrativa, o conteúdo do direito administrativo, é que o conteúdo são as atividades do Poder Executivo. Como já observamos, não podemos restringir o conteúdo do direito administrativo, da função administrativa, ao Poder Executivo, tendo em vista que o Poder Legislativo e o Poder Jurisdicional também exercem a função administrativa de maneira atípica, perfeito? Quando, por exemplo, o Legislativo, uma Assembleia Legislativa, por exemplo, inicia um processo de licitação. Isso é atuar de maneira executiva, ou seja, atuar de acordo com a função administrativa atipicamente. Portanto, não podemos diminuir, resumir a função administrativa ao mero conteúdo do Poder Executivo, tendo em vista que o Poder Legislativo e o Poder Jurisdicional também exercem função administrativa. Critério das relações jurídicas. A ideia aqui, nesse critério, nessa teoria, a respeito da função administrativa, do conteúdo do direito administrativo, nós observamos que o conteúdo seriam as relações entre a administração pública e os particulares. No entanto, esse conceito é diminuto, ele é resumido, ele não congloba todas as questões atinentes ao direito administrativo e à função, tendo em vista que as relações jurídicas, elas não são apenas entre a administração e os particulares, mas entre a administração e seus órgãos, a administração e seus agentes, ou seja, é um conceito muito mais amplo. Além disso, nós temos as atividades da administração pública, que vão desde prestação de serviço público ao poder de polícia, que nós trabalharemos em momento apropriado, perfeito? Então, é um conceito também extremamente resumido. Já o critério do serviço público, ou a teoria que determina o conceito a partir do serviço público, também resume bastante a atuação da função administrativa.
Como eu já expliquei, a função administrativa não atua meramente para prestar serviço público. Essa é uma parte de extrema importância, determina ali a concretização de direitos sociais, por exemplo, porém, é possível também observar que, além de prestar serviços públicos, a função administrativa tem, por exemplo, o poder regulamentar, certo? O poder de polícia e, portanto, só para trazer alguns exemplos, e, portanto, não pode ser resumida em mera prestação de serviço. Por último, aliás, por último não, mas quase no antepenúltimo, temos o critério teleológico ou finalístico. Teleologia significa finalidade, de maneira simplificada. Aqui, há uma confusão entre o que é o objetivo e o que é o conteúdo do direito administrativo, o conteúdo da função administrativa. O objetivo da função administrativa não pode ser o mesmo conteúdo, ou seja, aí uma confusão de conceitos. Não podemos ter, ao mesmo tempo, um objetivo e um conteúdo no mesmo lugar, ou seja, se exclui as outras compreensões de direito e função administrativa. Regular a atuação do Estado para atingir a finalidade pública. Na verdade, todo direito público se dispõe a atingir esse interesse público, né, essa finalidade pública. Então, a atuação do Estado não pode ser meramente voltada para o objetivo. Temos que saber qual é o conteúdo dessa atuação estatal, certo? Qual é o conteúdo da atuação estatal? Para que serve esse estudo? Critério residual. O critério residual é um critério de exclusão. Portanto, tudo será função administrativa, tudo que não for função legislativa, função jurisdicional e função política. Esse critério de exclusão, ele não compreende o conteúdo efetivamente, ele não nos diz qual é o conteúdo. Ele só diz tudo que não for legislativo, não for jurisdicional, não for político, é administrativo, ou seja, é função administrativa. Ou seja, é um conceito de exclusão que não nos diz efetivamente qual é o conteúdo. Por isso, ele não pode ser delimitado a partir de mera exclusão, perfeito? Já o critério funcional compreende que será o estudo do direito administrativo tudo aquilo que for função administrativa. Então, não importa se é uma atividade de prestação de serviços ou se é uma atividade de poder de polícia. Se está dentro da função administrativa, é conteúdo de direito administrativo, portanto. A mesma coisa a respeito de, quando nós tratamos de agentes, por exemplo. Não importa se se são os agentes que estão funcionando ou se é o executivo que está trabalhando, se for o legislativo, se for o poder jurisdicional e estiverem atuando na função administrativa, será também conteúdo. Portanto, é um critério muito mais amplo que aí perpassa sobre vários outros conceitos e, por isso, é o conceito que se utiliza de maneira majoritária, ou seja, a maior parte da doutrina vai compreendê-lo. E é o conceito que nós precisamos para entender daqui por diante as nossas questões e os nossos conteúdos. Portanto, qual é o conteúdo de estudo do direito administrativo, da organização jurídico-política do Estado? É a função administrativa que pode ser exercida de maneira ampliativa e, a partir disso, para alcançar as finalidades do Estado e, a partir disso, nós continuaremos nossa compreensão de noções da organização jurídico-política do Estado brasileiro. Bom, o conceito, portanto, pode ser resumido dessa maneira. É um conjunto harmônico de princípios, que é chamado de regime jurídico administrativo, e tais princípios regem órgãos, agentes e atividades, certo? Que podem se ampliar e vamos trabalhá-las em momento apropriado, como organização administrativa, agentes públicos, prestação de serviços públicos, poder de polícia e atos administrativos, certo? Essas atividades visam alcançar os fins do Estado estabelecidos na ordem constitucional. A função administrativa tem por intenção alcançar isso de maneira direta, concreta e imediata. Percebam, a função jurisdicional alcança sim os fins do Estado, mas de maneira indireta, ou seja, não é com ações administrativas para concretizar esses fins imediatamente, certo? Ou seja, de maneira direta e imediata. A mesma coisa acontece com a função legislativa. Ela, sim, busca concretizar os fins do Estado, mas de maneira abstrata, de maneira mediada. De maneira abstrata porque é isso que é necessário para criar as leis, para criar as normas. E de maneira mediada porque, por exemplo, o legislativo não consegue concretizar uma lei que ele criou. É necessário que a função administrativa e, mais propriamente, de maneira recorrente, o poder executivo faça a concretização dessas leis criadas pelo legislativo. Ou seja,
Só a função administrativa é que consegue de maneira concreta, de maneira direta e de maneira imediata fazer com que os fins do Estado sejam concretizados. Beleza? Vamos às questões. Aqui, pessoal, essa primeira questão é uma questão que tem pegadinha, tá? Então é preciso que a gente esteja atento. Vamos observar isso, obviamente, dentro do Enem dos concursos, mas é preciso que a gente esteja atento caso haja questões assim, que buscam nossa interpretação mais acurada, mais cuidadosa, ok? O conceito do direito administrativo pode ser elaborado de maneiras distintas, como a gente acabou de conversar, dependendo de conotação dada pelo jurista ou doutrinador do tema. Contudo, sempre há de ser destacado, indiferentemente da teorização, alguns conceitos centrais, beleza? Dessas características, sabe-se que o direito administrativo não pode ser reunido em uma única lei, e sim em várias leis específicas, chamadas de leis esparsas, denotando que a maior parte dessas assertivas serão corretas. Só que não são assertivas corretas de acordo com o texto do início da questão, certo? E é por isso, pessoal, que a gente tem que estar atento à questão promovida, certo? Observem, pode ser elaborado de maneiras distintas, ou seja, a questão quer saber como o direito administrativo é elaborado, certo? Como é que as normas que regem o direito administrativo são elaboradas, perfeito? E, além disso, é importante observar que a característica que se destaca, segundo esse texto aqui, é que o direito administrativo não pode ser reunido em uma única lei. Então, é isso que a questão quer saber. É uma questão pegadinha, porque todas as assertivas, a maior parte das assertivas são corretas, mas, na verdade, ela quer saber meramente sobre a elaboração do direito administrativo. Portanto, é ramo do direito público? Sim. O direito administrativo faz parte do direito público, portanto, promove ali a regulação das relações da administração pública entre si ou da administração pública com os particulares. É ramo do direito público, mas essa não é a assertiva que devemos marcar, porque não se trata de como é elaborado o direito administrativo e nem destaca essa observação de que não pode ser reunido em uma única lei. Letra B, é considerado direito não codificado. Essa é a assertiva correta, como nós vamos observar. Por quê? Porque é ela que diz o que o texto nos pergunta. É sobre a elaboração do direito administrativo e destaca a compreensão de que ele está em leis esparsas, leis espalhadas, perfeito? Para falar de maneira mais simplificada. Ou seja, o direito administrativo não tem um código, não existe um código de direito administrativo. É sobre isso que a questão está falando. Letra B, portanto, a assertiva correta. Possui regras que se traduzem em princípios constitucionais. Isso é uma contradição, tá, em si. Regras e princípios não significam a mesma coisa, tá? Existe o conceito de norma, que é uma espécie, em que há, norma, que é um gênero, em que há duas espécies, a espécie regra e a espécie princípios, perfeito? Regras, portanto, são aquelas normas escritas, e princípios podem ser tanto escritos quanto não escritos, expressos quanto não expressos, tá? Aqui, quando se fala em direito administrativo, haverá regras e haverá princípios, ok? Então, não possui regras que se traduzem em princípios, não podemos compreendê-lo dessa maneira. O direito administrativo pátrio é considerado não contencioso. Sim, aliás, quando se fala de direito administrativo pátrio, ele é considerado não contencioso em comparação ao sistema francês, que estudaremos mais à frente. No entanto, não é isso que a questão nos pergunta, perfeito? Não estamos tratando a respeito de sistemas do direito administrativo. A questão nos pergunta a respeito de como o direito administrativo é elaborado. E, por isso, é só possível considerar a assertiva B correta. E o direito administrativo é um direito não codificado. Infelizmente, existem questões que são pegadinhas e por isso a gente precisa estar atento e observá-las também com muito cuidado. Questão número 2. O Estado juridicamente organizado e obediente às suas próprias leis, limitando o poder e o exercício do poder do Estado dentro da lei, condiz com o conceito de, letra A, Estado de Direito. Assertiva correta. O Estado de Direito é aquele Estado que, criando a sua ordem constitucional, obriga não só o povo, mas também o soberano a segui-lo. Todos, portanto, devem seguir a ordem constitucional, a ordem jurídica estabelecida no Estado. Esse é o Estado de Direito e é
condizente com o que se pergunta na nossa assertiva, tá? Letra B, administração pública. Não, o conceito de administração pública não é o mesmo conceito de Estado de Direito. A administração pública, como já vimos, é exercida pela função administrativa. Já o direito administrativo é ramo do direito, portanto, também não condiz com a nossa pergunta, e a organização do Estado é justamente a organização que está dentro da administração pública, certo? É a divisão interna em órgãos, em entidades, que vamos observar também posteriormente em outras aulas. Por enquanto, pessoal, vamos finalizar a nossa aula para também continuar posteriormente a respeito de conceitos base do direito administrativo e, portanto, da organização jurídico-política do Estado. Espero que tenhamos tido um bom estudo e até mais.